Olá para você, telespectador da nossa Diário do Brasil TV. Nós estamos iniciando a terceira edição desta temporada 2025 do Viva o Voto. E hoje nós vamos discutir um outro assunto que tem muito a ver com o nosso dia a dia. Vamos falar sobre saúde pública, principalmente em relação a um hospital de referência, um tradicional hospital que serve a cerca de 68 municípios aqui da nossa região da DRS6 Bauru, que é o Hospital Estadual. E para discutir sobre a saúde pública, sobre hospitais de referência, nós temos aqui a grata satisfação de receber a diretora executiva do Hospital Estadual Bauru, Dr. Arnaldo Prado Curvelo. Sempre a gente chama de Hospital Estadual, mas quase sempre a gente se esquece que o hospital tem um nome que presta uma justa homenagem ao saudoso Dr. Arnaldo Curvelo. E quem está aqui para conversar com a gente é a diretora executiva desse complexo hospitalar, a doutora Débora Maciel Cavalcante Rosa, que já está há vários anos. Nós vamos saber um pouco dessa história, dessa trajetória dela no Hospital Estadual e também saber daqui a pouquinho um pouco da trajetória de vida dela. Seja bem-vinda aos estúdios da Diário do Brasil e muito obrigado, doutora Débora, por ter aceitado o nosso convite. Olha, Mantini, para mim é um prazer estar aqui novamente. Já tive a oportunidade de estar aqui na TV com você. E eu acho que esse programa, ele tem esse efeito educativo que é extremamente importante para a nossa população. Então eu me sinto honrada de ter sido convidada e estar aqui presente com você. Ok. Nosso muito obrigado mais uma vez. E nós vamos começar, para quem ainda não conhece, apesar de ela estar há muitos anos já aqui em Bauru e à frente do Hospital Estadual Bauru, nós vamos saber um pouquinho dela inicialmente, da trajetória da vida pessoal dela, se ela é paulista, de onde que ela veio e como até que ela chegou aqui à nossa cidade de Bauru. Vamos lá, então, as pessoas já percebem no meu sotaque que eu não sou daqui. Então eu sou capixaba, nascida em Vitória, vim de uma família simples e que teve a oportunidade, os meus pais são os caçulas das duas famílias, né? E que eles tiveram a oportunidade de cursar uma carreira universitária, mas começaram mesmo, assim, do nada, até ter o que tem os 4 filhos, né? Somos em 4 irmãos. Sim. Os 4 conseguiram estudar, somos 2 médicos, uma dentista e um veterinário. Todos na área da saúde. Todos na área da saúde. Ninguém puxou a área do meu pai, que meu pai trabalhava na parte siderúrgica, ele formou em engenharia, minha mãe é dentista, aposentados os 2 agora. Mas e que eu tinha um sonho, então, quando eu fui fazer medicina, de fazer especialização em pneumologia. Certo. E por conta disso, naquela época, não tinha lá no Espírito Santo e eu comecei a buscar em vários lugares, né? Tanto em vários estados até, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo. Fiz 11 provas para residência. E o único local que eu passei foi exatamente em Botucatu, na Faculdade de Medicina de Botucatu. E que o meu marido, que também é lá de Vitória, que a gente namorava na época, ele é formado em veterinária, também veio fazer residência em Botucatu. Então a gente conseguiu ficar juntos na cidade de Botucatu, com 1 ano de diferença, que eu vim antes, ele veio 1 ano depois. E a gente acabou se instalando e estudando ali em Botucatu. Depois ele resolveu fazer pós-graduação e eu fui arranjar o meu primeiro emprego. E esse primeiro emprego foi no Hospital Estadual de Bauru. Então eu já trabalho ali no Hospital Estadual desde 2003, com plantões em si, fui contratada desde 2005. Então eu conheço o hospital, vamos dizer assim, há 20 anos ali trabalhando como contratada, mas do chão de fábrica, né? Certo. De quem esteve sempre na assistência, dando plantões, trabalhando no ambulatório, fazendo broncoscopia, de tudo um pouco no hospital. E eu acho que isso me ajudou muito até chegar na parte da área da gestão, que tem 10 anos agora que eu estou na parte da gestão do hospital diretamente, mas que toda essa bagagem eu acho que foi muito interessante para mim, né? Para eu entender melhor o funcionamento, porque a gente não nasce gestor, né? A gente vai aprendendo com o tempo. E assim, são muitos desafios, né, na nossa área, tanto da parte de saúde, a gente sabe que é extremamente complexo, é uma área que afeta toda a população, independentemente das características, todo mundo passa pela área da saúde, né? E nessa trajetória eu tive os meus 3 filhos, né? Eu sou casada, então, com o mesmo marido, tá? Agora já tenho 20 anos de casada também. E os meus 3 filhos já nasceram para cá, então os 3 são paulistas.
Eu viajo para ver meus parentes, de vez em quando lá na praia, todo mundo brinca que eu falo que eu sinto a falta da praia, mas eu sou bauruense de coração, eu defendo muito, e para que tudo que eu faça aqui e o meu trabalho faça sentido realmente pelo meu objetivo de vida, que é conseguir ajudar as pessoas a ter uma saúde melhor. Então, para isso, independente da cidade de Bauru ou toda a região, eu entendo que esse é o meu papel. Sim. Tá aí então para você um pouco da história, né, doutora Débora? Nasceu praticamente junto com o Hospital Estadual, que agora em novembro desse ano, mais precisamente no dia 11 de novembro, vai completar 23 anos desde a sua inauguração, que foi no dia 11 de novembro de 2002. Como ela iniciou como médica lá, né, da instituição, e já desde, acabou de completar em março, agora 10 anos, como diretora executiva desse complexo hospitalar. Agora, fala pra gente um pouquinho, a senhora que já conhece tão bem, né, há praticamente uma década, 10 anos aí como gestora, explica pra gente, porque até hoje tem muita gente que não entende que o Hospital Estadual ele é uma referência assim, regional para 68 municípios, mas não é um hospital de urgência e emergência. Eles confundem muito essa questão de eletivo, o que é de fato um hospital com uma vocação para cirurgias, exames e consultas eletivas. O hospital ele tem essa característica, o Hospital Estadual, só para a gente ter uma ideia da dimensão dele, ele tem 330 leitos, 50 leitos de UTI, e ele faz atendimentos de alta complexidade em diversas áreas. E dentro dessas áreas, o Estado, ele tenta organizar isso no atendimento do SUS, que não é só do Estado, mas de forma geral, o que cada serviço vai ter como sua especialidade. Então, o Hospital Estadual, diferentemente do hospital de base, não tem essa característica para atendimento de urgência e emergência. O que é isso? Uma pessoa chega de imediato num pronto-socorro, numa UPA, precisando de um atendimento, vai receber o primeiro atendimento por esses serviços, né, de IPS, UPA em si, e são direcionados, se for uma emergência tipo um infarto, um AVC, um trauma, um problema ortopédico, fraturas, eles são direcionados mais para o hospital de base, que ele atende mais as urgências. O estadual, ele atende mais quem? Aquele paciente que foi agendado no ambulatório, porque tem um problema, por exemplo, ortopédico também, tem uma dor crônica no joelho ou no quadril e ele precisa de avaliação e de repente uma indicação cirúrgica. Aonde que ele vai estar? Dentro do hospital estadual, em que a cirurgia é agendada. Isso que quer dizer o eletivo. Sim. São consultas, exames, procedimentos agendados. É claro que o hospital também ajuda em parte da urgência, porque não é possível toda a urgência ser absorvida dentro do hospital de base. Então a gente ajuda, mas o perfil de atendimento do hospital, basicamente do estadual, é para ser um atendimento de agendamento eletivo. Certo. Bom, acho que ajudamos aí nesse processo de esclarecimento. Isso significa, obviamente, que precisa ter um diálogo muito grande da Rede Municipal de Saúde, unidades básicas, UPAs e também o Programa Saúde da Família, né, com a CROSS, que é a Central de Regulação de Vagas, que também está envolvida nesse contexto, que pede a vaga quando é um caso de urgência e emergência. E gostaria de saber da senhora aí, como médica pneumologista, nós estamos vivendo o outono, né, a senhora também é uma médica experiente nessa área. Quais são as principais, vamos dizer assim, problemas que crianças e idosos principalmente enfrentam e quais são as dicas que a senhora daria para esse público-alvo para que esfriar mais o tempo? Para a gente entender um pouco da nossa realidade aqui no interior do estado, a gente convive com uma área com que tem normalmente umidade baixa do ar e oscilações de temperatura muito intensas durante o dia. Não é raro da gente sair de casa agasalhado de manhã cedo com seus 10, 15 graus e chegar no meio do dia com seus 35 graus. Certo. Então você imagina que a oscilação de temperatura é muito grande, final do dia ele cai novamente. E essas mudanças de temperatura são desafiadoras para o nosso sistema respiratório. Então, a gente já tem aí alguma dica. Se a gente sabe que tem essas oscilações de temperatura, eu tenho que saber que eu vou sair de casa que seja com casaco, quando tiver mais frio. Eu tenho que tirar esse casaco durante o dia para eu também não desidratar, ficando muito quente. Então, eu preciso hidratar bastante, porque o ar também é seco e acaba desidratando, então eu tenho que manter uma hidratação bem feita também.
Algumas pessoas dispõem em casa de umidificadores. Quem não tem, coloca uma bacia com água no quarto, uma toalha molhada na cabeceira da cama para manter esse ar um pouquinho mais úmido. E é claro, a gente não pode esquecer, já diminuíram muito as queimadas que a gente tinha na nossa região por conta do plantio de cana, né? Porque agora está toda mecanizada, mas ainda a gente tem algumas queimadas que não são intencionais, podem ser acidentais também, mas que ainda prejudicam um pouco mais a qualidade do ar. Então, por conta disso, as vacinações contra gripe, pneumonia, elas são extremamente importantes, porque a gente já tem fatores agressores, tipo a falta de umidade, a poeira e essas oscilações de temperatura. E se eu ainda tiver exposto a bactérias, vírus que possam causar mais doenças, é muito mais fácil de eu evoluir com uma pneumonia, alguma coisa mais grave. Então, sempre a gente orienta a vacinação, hidratação adequada, umidificação do ar, né? E a comida, também comidas saudáveis, que eu acho que isso ajuda qualquer sistema imunológico. Bom, agora, para quem não sabe, a doutora Débora, além de diretora executiva do Hospital Estadual Bauru, também é professora da recém-criada Faculdade de Medicina da USP, aqui de Bauru. Primeiro foi criado o curso, lá em 2017, implantado em 2018, já tem 2 turmas formadas e ela faz parte aí do corpo de professores agora da Faculdade de Medicina, que era um sonho de mais de 60 anos de Bauru. Gostaria que a senhora falasse também da importância dessa conquista para Bauru de ter uma faculdade pública de medicina e com a marca da USP. Eu acho que eu vou até misturar um pouquinho isso com a trajetória ali dentro do hospital, para entender assim, quando eu cheguei aqui em Bauru, a gente tinha uma escassez muito grande de diversos profissionais em áreas específicas aqui, porque era difícil de você conseguir atrair esses profissionais para entrarem aqui na cidade. Então, na época ali no hospital, a gente tinha essa dificuldade, ainda temos com algumas especialidades. Mas a partir do momento em que você tem uma faculdade de medicina, a gente não pode esquecer que ele também vai nos ajudar a ter médicos bem formados. Além de ter o médico bem formado, vão ter as residências que já abriram na faculdade de medicina, então a gente já tem residências sendo cursadas agora por algumas especialidades, e a gente tem a possibilidade de atrair esses médicos, então, para ficarem na nossa cidade e melhorar a saúde pública aqui também. Então, eu acho que assim, a Faculdade de Medicina foi um ponto fundamental, é realmente um marco na história de Bauru. E a gente está tendo, assim, os alunos que estão vindo para cá, o corpo docente, a estrutura que tem a universidade, a USP, que a gente sabe da qualidade já de décadas que a gente tem do ensino, ela está sendo, assim, surpreendente para nós, enquanto cidade e região, para o crescimento todo do desenvolvimento das cidades, não só de Bauru, mas quem está aqui no entorno também. Então, eu acho assim, que foi realmente, se for colocar, lá no livrinho tem que colocar uma estrelinha para esse curso de medicina, faculdade de medicina agora aqui, porque eu ainda acho que a gente não viu todo o potencial e todos os resultados que ainda vão trazer para nós. Certo. Bom, voltando a falar com a senhora como diretora do Hospital Estadual, a gente estava acompanhando um pouco da trajetória, né, do crescimento desse complexo hospitalar. E tem algumas áreas que chamaram a atenção, até porque realmente são referências importantes para mais de 1 milhão de habitantes, ou que podem eventualmente serem pacientes do Hospital Estadual em algum momento da vida. Em 2004, a inauguração da unidade de tratamento de queimados, né, e também em 2008, aí, o Centro de Terapia Renal. Fala para a gente da importância dessas 2 áreas para o complexo e, obviamente, para os pacientes de Bauru e região. A unidade de queimados é uma unidade muito querida nossa, mesmo porque a gente não tem muitas unidades de queimados, nem na região, nem no estado e nem no Brasil, se a gente até estender a nível nacional. E nós somos referência não só para essa região desse DRS6, nós somos referência estadual, mas também podemos ser referência nacional. Sim. Então, a gente já até foi acionado naquela época do desastre que teve em Santa Maria, que ia vir pessoas acidentadas para nós, mas acabaram que não tinha condição de chegarem até aqui e pararem em outros centros de unidade de queimados em até outros estados. Mas ele faz um trabalho incrível. A gente participou até
mais recentemente, vamos dizer assim, não tão recente, né? Porque só de pandemia já tem 5 anos, a gente perde o tempo, né? Mas tem um pouquinho mais de 5 anos, de um trabalho muito grande que foi em vários centros de atendimento de queimados, até mesmo para colocação de pele de tilápia, para cicatrização das queimaduras. Então, assim, além da gente prestar assistência, a gente também contribui com as pesquisas. E o atendimento é excepcional. Eu não tenho nem palavras, eu falo assim, só vendo realmente o tanto de assistência, a reabilitação que é feita, a equipe que está lá, o carinho que faz todo o atendimento, faz a diferença ali dentro do hospital. E a terapia renal substitutiva, né, o que é isso? Vamos lá, hemodiálise e diálise peritoneal, basicamente é isso, que às vezes a gente fala o nome e as pessoas não entendem. Então, quando o rim não está funcionando de maneira adequada, você não consegue eliminar as toxinas do corpo. Sim. Então você tem que usar alguns métodos para você limpar o seu sangue, que está cheio de toxinas. Então um deles é a hemodiálise, que as pessoas conhecem bastante, que fica sentado naquela cadeira, você coloca um aparelho, fica ligado a um aparelho em que seu sangue circula nessa máquina e faz toda a limpeza do sangue e volta para você limpo. Como se fosse filtrar o sangue, né? Ele faz o papel do rim. Certo. Né? Você não tem o rim mais funcionando, então a máquina faz o papel do rim. Só que a pessoa não consegue viver se ela não ficar fazendo essas sessões de limpeza do sangue. Então, os pacientes vão toda semana, durante 3 vezes, geralmente 3 vezes na semana, que tem segunda, quarta e sexta, ou terça, quinta e sábado, sim, eles têm que fazer essas sessões, senão eles são incompatíveis com a vida, não conseguem realmente sobreviver. E existe como também fazer outro tipo de diálise, que aí seria infundindo um líquido dentro da barriga, que a gente coloca um botãozinho, um catéter, né, que joga esse líquido e depois retira também, que é uma forma também de tirar as toxinas. Aqui eu gostaria de chamar a atenção que às vezes a gente fala muito desses tratamentos complexos e o hospital é um hospital terciário, mas o quanto a gente precisa falar de prevenção. Porque quando a gente fala de diálise, e muitas vezes a gente fala da dificuldade de vagas de diálise, pessoas aguardando diálise, a gente esquece assim, por que foi parar na diálise? Sim. Eu acho que essa pergunta a gente precisa refletir, porque a grande maioria dos pacientes que vão parar na diálise são pacientes que tinham pressão alta e diabetes. Ou um ou outro, né? Sim. Então, olha o quanto, se a gente não der importância para doenças que são extremamente assim, tratáveis e controláveis na atenção primária. Sim. Numa unidade de saúde, o médico que te atende, ele te ajuda a controlar a pressão, te ajuda a controlar o diabetes, vai fazer para você toda essa explicação, uma educação em saúde para que você controle. Agora, se você não controlar, você vai ter consequências graves e o custo disso para a tua vida, para a tua qualidade de vida, não é só custo em dinheiro, gente, porque custo é tudo o que a gente tem de consequências. O custo para você é muito alto, porque muitas vezes leva a cegueira, leva amputação, leva problema circulatório de forma geral, infarto, derrame. Infarto e derrame estão muito relacionados à hipertensão e diabetes, e faltou um aqui na história, que como pneumologista Sim. tem que falar, que é o cigarro. Né? Que muitas vezes a gente esquece dele, mas ele é um vilão muito importante aqui da história. Então, se a gente quiser realmente ter ações efetivas para a gente não ficar enxugando gelo, de só pensar em criar leito, faz mais hemodiálise e tudo, e a gente não trabalhar na raiz do problema... É a prevenção mais barata, né? Exatamente. Muito mais barata, não só em termos financeiros, Sim. mas de qualidade de vida para a população. Bom, já que a gente tocou no assunto hemodiálise, a gente sabe que o Hospital Estadual, como referência na nossa região, tem sofrido aí, né, algumas observações da fila, né, que é para um paciente começar a iniciar o tratamento lá. Foi levado o assunto, inclusive, à Câmara Municipal, dizendo que pacientes ficam internados lá até 100, 150 dias para não perder a vaga, para conseguir ter acesso e iniciar o tratamento numa máquina. Gostaria que a senhora falasse como é que está essa situação hoje, e se tem realmente alguma possibilidade de aumentar o número de máquinas, de sessões, se está trabalhando no aumento do teto, né, de conquistar novas máquinas, e obviamente precisa de mais recursos, porque há um custeio, né? Eu acredito que não seja um custeio tão barato para aumentar esse número de sessões, mas o que o Hospital Estadual e a gestão, a senhora como diretora, está trabalhando para minimizar esse problema desta fila?
Então ali não é um problema exclusivo do Hospital Estadual, porque outros hospitais também aqui em Bauru, eles têm pacientes internados nessa condição. Esse assunto é tratado diretamente com a Secretaria do Estado. Certo. Aqui vamos dizer assim, no órgão que a gente tem representante, que é o Departamento Regional de Saúde 6, o DRS 6, porque as vagas de diálise em si são discutidas junto ao Ministério, né? O financiamento, o teto. E a gente, pela população, a gente já tem um dimensionamento até um pouco acima do que era esperado para a população. Então é algo que começaram até a tentar entender por que está adoecendo tanto e precisando de hemodiálise na nossa região. Sim. E é isso que começaram a trabalhar bastante na prevenção, porque a gente está falhando muito na prevenção. Então está tendo consequências graves nesse custo, está muito alto na saúde das pessoas. Mas, de qualquer maneira, a Secretaria de Estado está fazendo todo um planejamento de ampliação, de qualquer maneira, com o custo mesmo da Secretaria do Estado, mesmo sem ter o custo do Ministério, o custeio do Ministério, a Secretaria de Estado está bancando um aumento. Estadual, né? Exatamente, com o Tesouro Estadual, ele está ampliando o número de vagas, que inicialmente ele está fazendo isso dentro do Hospital das Clínicas, que é o recente aberto. Eu ouvi falar aí de 25 máquinas, procede essa informação? Eu não sei te falar a quantidade de máquinas, mas eu acho que a previsão era mais ou menos em torno disso. Não tem isso ainda, está sendo construído, porque o hospital também tem várias adequações estruturais para serem feitas para conseguir prestar esse serviço para a população. E no hospital de base também vai ter uma ampliação, também um pouco menor, porque não tem esse espaço todo, mas tem uma ampliação e já foi feito esse investimento, então está em vias de abrir esses leitos também para a gente conseguir deshospitalizar os pacientes, né? E as pessoas sempre falam, mas por que tem que ficar internado? Né? Eu acho que essa é uma dúvida bem interessante. Imagina que eu tenho um paciente que precisa de fazer essa hemodiálise e ele tem que fazer 3 vezes na semana, segunda, quarta e sexta. Sim. Ele está deitado fisicamente num quarto, numa cama, e eu levo a máquina que eu tenho volante, não é aquela cadeira, que a cadeira Sim. eu tenho 35 máquinas no salão para fazer o atendimento dos pacientes. Eu não tenho mais pontos para fazer nesse local de hemodiálise. Então, onde que eu tenho que manter esse paciente? Num leito de internação. Sim. E eu tenho máquinas que vão até lá para fazer essa diálise em qualquer horário, durante o dia, mas que possa atender todos os que estão ali internados. Se nós dermos alta para esse paciente, obviamente, a gente vai ter outros pacientes que vão precisar de internação para outros motivos. Sim. Então, eu não posso bloquear esse leito. Porque como que eu bloqueio esse leito e falo, olha, o outro não pode vir, porque está bloqueado, porque vai vir alguém 3 vezes na semana. Sim. Então, infelizmente, esse paciente acaba ficando retido na nossa instituição até conseguir uma vaga, porque se eu der alta para ele, eu não consigo garantir esse tratamento que o mantém vivo. O leito, obviamente, tem que estar ocupado, né? Ou com alguém fazendo diálise ou hemodiálise, ou então com alguma outra enfermidade. Exatamente, é isso, doutor? Exatamente. E eu não tenho como garantir que esse leito vai ficar vago. Eu tenho que fazer assistência à população. Entendeu? Hoje, então, para ficar bem claro, a população tem 35 máquinas para hemodiálise. Hemodiálise. E para diálise portáteis, quantas máquinas são? Dentro do hospital, eu acho que a gente está com 4, 5 osmoses agora, que é o que a gente faz dentro dos leitos de enfermaria, UTI, quando é de urgência e emergência. Certo. Não são máquinas que dá para eu colocar uma cadeira, como as outras, elas são portáteis, elas são um pouco diferentes, mas que ela consegue fazer um trabalho de desintoxicação, da retirada dessas toxinas do sangue. Tá, obviamente a senhora é diretora do Hospital Estadual, mas conhece o grupo FAMESP aí há muitos anos, faz parte, inclusive, como gestora. A senhora falou da importância da prevenção. O hospital e a FAMESP, como fundação, tem feito campanhas permanentes no sentido de conscientizar, principalmente os familiares desses problemas crônicos em relação à prevenção? Sim. Então, a gente vem trabalhando muito, a gente tem uma assessoria de comunicação ali institucional, a parte de educação permanente ali dentro da FAMESP, e a gente trabalha com campanhas no ano todo, de certo. Todas as unidades administradas por nós, daquelas que são mais importantes, por exemplo, hipertensão, dia do rim, para explicar a importância do rim, como que ele pode ser lesado ou não. Então, sempre a gente faz campanhas para educação da população. E mais recentemente a gente fez um planejamento de trabalhar mais junto à sociedade para educação em escolas.
Muito então, importante. esse é um planejamento para esse ano, é uma novidade, estou trazendo aqui para você, ó, que ainda não começou, mas a gente está pensando... De saúde. Exatamente, porque se a gente leva para as crianças, a gente vê que o impacto é muito grande, da criança chegar em casa falando com os pais, às vezes está vendo que o pai ou a mãe está fumando, então ele vai falar, poxa, mas eu aprendi que isso não é legal. Então não é só para ela não entrar nesse tipo de hábito que não é legal, mas mesmo para os familiares, para quem ela está convivendo, dela também poder levar informação. Então esse é um planejamento agora para esse ano, que a gente busca trabalhar inicialmente junto à comunidade ali perto do hospital mesmo, ali no Geisel, e a gente poder fazer isso, a gente tem uma plataforma de ensino também, que a gente também está abrindo para a população, tem vários vídeos, aulas, a gente tem uma TV, né, dentro do hospital, tem parcerias em si com várias aulas, a parte educativa realmente para a população, tentando trazer essa parte de promoção da saúde, prevenção e promoção à saúde. Certo. Gostaria de aproveitar também, de agradecer o Reginaldo, que é assessor de comunicação da FAMESP. Muito obrigado, Reginaldo, está aqui acompanhando a entrevista aqui ao nosso lado. Obrigado mais uma vez por ter construído esta ponte aí e viabilizar a vinda da diretora, a doutora Débora aqui. Tá, muito obrigado aí em nome da Diário do Brasil, por ter construído essa ponte com a gente. Um outro assunto muito importante, gostaria até que a senhora falasse como médica e cidadã. Recentemente a gente lembrou, não vou nem falar comemorar, porque não há o que comemorar, mas lembramos aí os 5 anos da epidemia da Covid em todo o mundo, no Brasil, no estado de São Paulo, na nossa região, em Bauru. E o Hospital Estadual foi aí vanguarda, né, na luta de salvar vidas, muitas vidas, né, muitas foram ceifadas, não deu tempo para socorrer, muitos de nós perdemos amigos, entes queridos, enfim, mas o Hospital Estadual teve um papel relevante, muito importante, e acredito que tem até hoje, porque a Covid não foi ainda embora 100%, está andando por aí. Mas fala para a gente um pouco desse período, né, dramático que a saúde pública brasileira viveu, em especial aqui a nossa região e o Hospital Estadual. Vou começar com uma história para você. Eu falei que não dá certo para eu jogar na Mega Sena, na Loto, nada disso, que eu erro de vez. Porque naquele ano fatídico da Covid, eu lembro que eu comecei o ano com a equipe, a gente fazendo o planejamento anual, eu falei, olha, a gente passou tanto aperto até o ano passado, financeiro, dificuldades, eu acho que esse ano vai ser tranquilo. Eu falei isso para a equipe há 2 anos até hoje. Então, mas foi bom, porque eu falo como que isso foi bom para o planejamento, porque até então a gente fez um comitê para esse planejamento, e uma das coisas que a gente começou a discutir foi um comitê de crise. Sim. Que caso tivesse alguma crise, o que a gente deveria fazer antes de vir. Então isso foi mais ou menos em meados de janeiro para fevereiro. E veio a crise. Né? Pena que a gente não tinha estruturado tão bem o comitê, mas... É a João Bidu da saúde. Ah, não é não, porque eu achava que o ano ia ser tranquilo. Ó. Então, naquela época, quando veio, eu lembro das incertezas, né? E eu acho assim, não é só incerteza, é a mudança o tempo todo da informação. Sim. Então, quanto isso impactou para nós. O que era verdade no dia, no outro não era mais. Então a gente tinha informação o tempo todo de algo desconhecido, mundialmente falando, em que a gente fazia testes de que forma que eu posso atender melhor. E as pessoas traziam algumas informações do que era possível, fazendo estudos curtos, porque não tinha um tempo muito grande, e realmente era quase que experimental. Né? Eu lembro com muito carinho até aqui da indústria da Plazútil, que construiu um capacete que foi extremamente importante para nós, para a assistência dos pacientes, para a respiração, porque a gente tinha que dar oxigênio em doses muito altas e a gente não tinha é que a gente chama de capacete, né? Sim. Mas para dar esse oxigênio, para tentar não entubar o paciente. Então, o que eu tiro assim da Covid, sabe, Amantini? Para mim, o que ficou, a minha sensação no coração, o quanto a gente pode fazer mais quando a gente está unido. E a gente viu isso muito com a sociedade, sabe? O quanto empresários, pessoas, o quanto que eles puderam ajudar no que pudesse, assim, realmente cada um falava assim, olha, eu posso ajudar nisso, eu posso ajudar naquilo, e uma colcha de retalhos a gente conseguiu vencer. Teve algum caso emblemático, assim, que a senhora não esquece até hoje?
Dois, pode ser dois? Claro. Um foi a crise da falta de aventais e máscara. Sim. A gente não tinha avental mais e eu lembro bem que a gente entra em desespero. Você imagina, eu dentro do hospital, eu falo assim, e agora? Todo mundo vem, traz o problema para mim e fala, o que a gente vai fazer? Eu falo, também não sei, vamos tentar. Aí a gente sentava nesse comitê todos os dias, mais de uma vez por dia, para tentar resolver esses problemas. E nesse dia em específico, a gente só tinha esses aventais que iam dar até a noite. E aí, dentro da reunião, eu recebi uma ligação do Dr. Enilson Comono, promotor do Ministério Público, que fez um grande serviço à comunidade pelo Coronavida, né? Então, é um projeto que ele fez. E ele me ligou falando assim, tenho máscaras para vocês, aventais, você precisa? Eu falei, agora. Então, ele conseguiu abastecer o hospital para mais 2 dias. Aí você fala, nossa, mas 2 dias você estava comemorando? Eu falei, eu não tinha horas. Então, 2 dias para mim me dava uma folga para procurar outras opções. Então, o quanto isso foi importante. O outro marco foi o oxigênio. Sim. Porque teve um dia que a gente não tinha mais oxigênio. E você imagina um hospital lotado, que dentro do hospital são 7 andares. E desses 7 andares a gente teve que dividir, praticamente 3 ficaram para Covid. Então, era toda uma logística, porque o hospital não parou. Ele continuava sendo um hospital geral e um hospital Covid, ele não ficou só hospital Covid. Então a gente tinha que conviver com isso, o uso de oxigênio era muito mais alto por conta da própria doença e o caminhão não chegava para abastecer o oxigênio. Meu Deus. E aí eu não conseguia ficar dentro da minha sala, eu tive que descer e eu ficava na frente do tanque de oxigênio e vendo o ponteirinho cair lá no marcador. E a gente já tinha chegado na reserva e a gente achava que ia durar em torno de 2 a 3 horas, o que tinha lá. E não parava de ligar para saber onde estava o caminhão, porque ele vinha de fora abastecer, a empresa que trazia para nós, se eu não me engano, era de Campinas. E ele ainda parou em Lençóis, para abastecer Lençóis, então demorou um pouquinho mais. E quando chegou para abastecer, eu lembro que até tinha um gerente que estava assim, doutora, mas o caminhão não está cheio, não vai durar muito tempo. Eu falei, reza. Porque se Deus multiplicou pães e move montanhas, quem dirá multiplicar oxigênio? Então, é isso que a gente pode fazer aqui, orar e pedir para que mande mais alguma pessoa, alguém para nos ajudar em relação a isso. E depois desse dia, a gente foi conseguindo estabilizar a parte de oxigênio e conseguimos, então, isso eu estou contando para você, assim, 2 casos, né? Lógico que teve vários aí de desafios em si, mas o que eu queria trazer realmente, assim, todo mundo se uniu. Dentro do hospital, todo mundo trabalhava em conjunto. Não é porque não era da minha área que eu não estava vendo o que você precisava. Tem muitos colaboradores daquela época que estão lá trabalhando? Sim, hein? Muitos. Alguns, infelizmente, eles acabaram saindo do hospital. E eu entendo também, quem sou eu para julgar alguém, né? Sim. Porque a quantidade de pressão e o que viu ali na pandemia, muitas pessoas desistiram da profissão. Então foi muito difícil para muita gente, ficaram resquícios. Eu mesmo adoeci, né, a parte de ansiedade, comecei a ter pânico por conta dessa pandemia, por tudo que a gente viveu. Graças a Deus agora estou melhor, mas são coisas que a gente acaba carregando, são adoecimentos e problemas e marcas, cicatrizes que a gente leva, que eu não entendo que a gente tem que olhar isso para o lado ruim, a gente tem que ver e focar no aprendizado. Tudo que a gente pôde crescer e melhorar com isso. Eu imagino a questão da senhora, porque a senhora é uma médica dos pulmões, quer dizer, foi uma doença que realmente afetava, e a principal dificuldade dos pacientes era com relação a respirar, né? Eu fui uma das últimas pneumologistas a ter Covid aqui, e isso foi em julho de 2020. Então, quer dizer, a pandemia começou ali para março, né? Chegou aqui em março, em julho eu estava com Covid também. Então, assim, todos os meus colegas também foram infectados. Não tinha como a gente escapar, né? Porque a gente atende os pacientes sintomáticos respiratórios o tempo todo. Então, mesmo aqueles que não faziam ideia se era Covid ou não, a gente tinha contato e depois descobria que era Covid. Bom, vamos falar agora de algumas notícias positivas que vêm por aí, né? Obviamente, o Hospital Estadual, como eu falei no início, em novembro deste ano, vai completar 23 anos, quase bodas de prata, né? Tá perto já. Quase bodas de prata já. Parece que foi outro dia que estava aí um esqueleto, um elefante branco, final da década de 90, inaugurado aí em 2002, compromisso da época do saudoso governador Mário Covas, e está aí o hospital servindo aí
68 municípios. Obviamente, nesses 23 anos, muito equipamento quebrou, outros ficaram obsoletos. Fala pra gente hoje, doutora e diretora do Hospital Estadual, quais são as prioridades e o que a senhora acredita que realmente ainda precisa avançar, ter novos equipamentos com essa atual modelo do Hospital Estadual? Eu vou lembrar um pouco assim do paralelo, na época que eu cheguei ali no hospital, o que eu enxergava, né, do hospital assim que ele inaugurou. Ele era um hospital de ponta, ele tinha uma tecnologia muito boa e fazia um atendimento excelente a toda a população. É lógico que a quantidade de atendimentos era muito menor do que a gente faz hoje, né? Proporcionalmente, infelizmente. A gente vê um adoecimento maior da população, né? Essa falta de prevenção e promoção da saúde, ela é crônica e a gente está vivendo mais tempo, só que infelizmente não está vivendo tão bem. Né? Então, a gente vê essa mudança. Mas o que eu sinto falta, assim, e eu vou falar que não é por conta de uma fase, um político ou nada disso em específico, mas é que durante alguns anos não foi feito um investimento da forma que deveria para a troca de parque tecnológico, para a gente manter essa tecnologia de ponta. E, infelizmente, os equipamentos foram quebrando. Né? E acontece mesmo, né? A vida útil dos equipamentos também, claro, né? Existe, né? Toda... a parte de desgaste em si, e quanto mais você usa, mais ele quebra, mais ele vai ficando obsoleto também, né, e tem problemas em relação a isso. Por mais manutenção que você faça, né, você acaba tendo a depreciação daquele equipamento em si, ele vai ficando mais antigo e quebrando. Então a gente teve épocas muito ruins em relação a equipamentos, a gente chegou a ficar anos sem um equipamento, sem um tomógrafo, sem uma ressonância. Então, isso faz um impacto na assistência muito grande, isso atrapalha bastante. Então, a parte médica em si sofreu muito, tendo que achar outros caminhos para manter a assistência. Né? De uns anos para cá, ainda bem, mudou um pouco essa forma de visão e os equipamentos estão sendo... paulatinamente estão sendo trocados, estão chegando renovados. Então, o nosso parque tecnológico hoje, ele já está muito melhor do que alguns anos atrás, em que a gente tinha mais o que a gente chama de obsolescência, né? Só aparelhos antigos que quebram muito. E até recentemente... a gente recebeu o nefrolitotriptor, que é o nome de todo tamanho, mas é um aparelho, na verdade ele não chegou ainda, tá? Mas chegou o dinheiro para a gente fazer a compra, que é um aparelho para ajudar as pessoas que têm pedra nos rins, que infelizmente você tenta quebrar a pedra, vamos dizer assim, com um aparelho que existe lá no hospital de base, que é por fora, né? Que bate assim para quebrar a perna, diz que dói. Eu não passei por isso, nem quero passar. Mas que quando não dá certo, às vezes você tem que fazer um procedimento cirúrgico para tentar tirar essa pedra, e esse aparelho é o que a gente estava sem no hospital, mas agora ele está voltando, né? Está chegando, se Deus quiser, para a gente continuar fazendo assistência. E o que eu vejo, Mantini, de verdade ali para dentro do hospital, eu falo que o que eu gostaria muito é fazer sempre mais. Então a gente vê tanta gente precisando de assistência. Por mais que a gente fale que precisa de fazer prevenção, promoção e saúde, ok, mas a gente tem uma população que precisa agora de assistência. E principalmente parte cirúrgica, e isso não é só de Bauru, nem da região de Bauru, isso para onde você for, no Brasil inteiro os problemas são semelhantes. Então existe uma dificuldade, eu acho que no planejamento de saúde, desde lá de cima, de ministério em si, no entendimento do que a população precisa para se organizar melhor. Então, por exemplo, as cirurgias ortopédicas, se você pega uma tabela do SUS, o que paga para um serviço para fazer uma cirurgia ortopédica não paga nem a prótese. Então, como que você vai querer que serviços façam esse procedimento se eles não dão condições financeiras, de repasse financeiro, para que isso seja executado? Então, isso é uma política pública macro, né? Não é do município, não é do estado, eu acho que é da União realmente, é lá de cima, do Ministério da Saúde, tem que rever. Ele já está revendo vários itens dessa tabela que a gente chama de SIGTAP, que é uma tabela do Ministério, já melhoraram vários pagamentos de vários procedimentos. Aqui especificamente no estado de São Paulo, nesse governo que estamos agora... o SUS paulista, né? Exatamente, ele promoveu então essa tabela SUS paulista, que já deu uma grande melhora em vários tipos de cirurgias
Então a gente já conseguiu vencer algumas que não tem fila mais. Mas abrange também as organizações sociais, porque parece que no primeiro momento tinha ficado fora desse projeto. Ele começou com aquelas de administração direta, Isso. Santas Casas. Para nós, ele veio como programa do Ministério da Saúde, que eles chamam de PERF, tá? Que é o Programa de Redução de Filas, né? E que eles pagam para alguns procedimentos, não todos, não vale toda a tabela SUS paulista para as organizações sociais, sim, mas e até entendo, porque eles queriam promover para que esses outros hospitais menores, mas que têm capacidade de fazer algumas cirurgias, comecem a fazer mais e que não fique tudo centralizado em um hospital. Porque não faz sentido, cirurgias mais simples, vou dar um exemplo, hérnia, que é comum, é uma cirurgia que a gente considera simples. Precisa estar no hospital terciário, como o hospital estadual? Não. Então, catarata, precisa estar dentro do hospital terciário? De forma nenhuma. A gente consegue fazer catarata no AME, de uma forma ambulatorial. Então, eu entendo que o governo promoveu realmente um incentivo para esses outros serviços aqui, que não sejam esses hospitais grandes, começarem a ajudar a diminuir essas demandas da população cirúrgicas, mas ainda temos muito caminho pela frente, temos. Mas se tiver todo mundo ajudando um pouquinho, a gente pode, por exemplo, no hospital, se eu não precisar mais fazer cirurgia de hérnia nem de catarata, esse dinheiro que eu usava para essas cirurgias, eu vou transformar em outras mais complexas. Sim. O volume não é igual, mas pelo menos está andando melhor. Sim. Então, a alocação de recurso depende da demanda. E é isso que a gente faz, essas reuniões junto aos municípios. Todo mês a gente tem reunião junto aos municípios para entender as demandas. Né? Mas sempre vai ter insatisfação? Acho que é difícil na saúde, todo mundo está feliz com tudo sempre. Sim, né? Claro. Porque existem demandas e, vamos dizer, até experiências. Eu falo que vários pacientes chegam para mim, uns gostam do meu atendimento, outros não. E é normal, porque a gente não vai conseguir agradar todo mundo. Sim, nem Cristo conseguiu. Exatamente. Então, dentro do hospital, a gente busca acertar o tempo todo. Eu falo que ninguém está ali que saiu de casa para ir prejudicar alguém ou não fazer bem o seu serviço. Não tem sentido isso. Então, a gente está ali realmente para tentar fazer uma assistência melhor e tentando responder à demanda da população. Agora, fala para a gente aí da situação, parece ter uma boa notícia aí, pessoal de Bauru região, né? Foi muito comentado na Câmara também, além da questão das sessões de hemodiálise, né? Também da questão da radioterapia, parece que já há um prédio pronto lá, equipado, o que está faltando realmente é inaugurar e colocar à disposição da população. Diretora, fala pra gente como é que está a questão da radioterapia do Hospital Estadual. Essa história da radioterapia do hospital é um pouco antes até de eu chegar ali na gestão. Foi 2013, 2014, naquele programa de expansão de radioterapia do Ministério da Saúde, o Hospital Estadual foi contemplado então para esse equipamento. Mas infelizmente tiveram vários problemas no caminho, teve problema na obra, é que quem licitou tudo foi via Ministério, nada foi feito pelo Estado e nem pelo Hospital Estadual. Então o Estado só cedeu o terreno. A empresa abandonou, parece a obra, né? Isso, então assim, o Ministério contratou a empresa, a empreiteira para fazer, aí ela abandonou a obra e ficou um tempo parada, aí depois retorna a obra, então tiveram alguns problemas, exatamente, tiveram alguns problemas externos assim, né, acho que até ao Ministério, né, para que conseguisse resolver isso tudo. Entretanto, agora a gente tem o prédio pronto, o equipamento já está lá, tinha alguns ajustes menores para fazer, mas que eram muito importantes, que não dava para começar a assistência sem esses ajustes técnicos, sim, porque a gente não pode fazer uma assistência sem ter todo o apoio técnico, porque esse aparelho que custa mais de 4 milhões de reais, imagina se ele quebra. Sim. Então você tem que ter uma garantia que esteja na melhor condição possível, e agora a gente conseguiu isso, e estamos no passo final, que são dos alvarás de funcionamento, em relação à vigilância sanitária, essa parte mais burocrática, mas também extremamente necessária para que a gente veja se está tudo dentro da legislação, para a gente começar a fazer essa assistência. Então, a inauguração, até então, está prevista até o final desse mês. A gente está aguardando também uma agenda do próprio Ministério, porque eles querem vir aqui para fazer a inauguração desse equipamento. A senhora teria, assim, algum detalhe de quantas sessões seriam feitas diariamente, público que poderia ser atendido, enfim, algum número que a senhora pudesse já estar divulgando para a gente?
é mais ou menos em torno de 1.000 sessões por mês. Tá? É equivalente, vamos dizer assim, isso depende muito de que tipo de tumor o paciente tem e o tipo de radioterapia que ele vai precisar. Mas vamos colocar que em torno de 50 pacientes por mês é garantido que a gente consiga fazer essa assistência. Isso vai variar muito e a gente fala, mas só 50? Não, é bastante 50, porque não são todos que precisam de radioterapia. Lembrando que a gente de início está atendendo o município de Bauru. Se preciso, a gente vai atender os outros municípios, mas que neste momento eles estão no Amaral Carvalho. Isso. Os pacientes de Bauru estão sendo assistidos em 2 equipamentos de saúde contratados pelo DRS e atualmente sem fila de espera. Tá? Então, eles estão sendo assistidos de forma adequada, só que a gente vai o Estado vai parar de contratar esses serviços para estar dentro do hospital. Então, dentro da meta, com dinheiro para fazer essas sessões e esse tratamento em si, dentro daqui do município mesmo, que já estava sendo feito, só que dentro do hospital estadual. Falando em Hospital Amaral Carvalho, a diretoria, o Dr. Navarro esteve aqui recentemente na Câmara Municipal. A própria Câmara, os vereadores devolveram para o Executivo, para a Prefeitura de Bauru, uma área próxima ao Hospital Estadual. Ontem o projeto foi votado na Câmara e foi então aprovado aí a cessão para o Hospital Amaral Carvalho, construir lá um centro de diagnóstico de oncologia. E o Dr. Navarro disse para a gente da imprensa, para os próprios vereadores lá, que caso seja construído, vai ter que iniciar uma grande campanha por meio da Fundação Amaral Carvalho, junto aos empreendedores de Bauru, a população de Bauru e até da região, né? E ele usou várias vezes lá, doutor, a expressão de estar próximo no Hospital Estadual exatamente para fazer um trabalho compartilhado com o Hospital Estadual, não é de competir, mas de compartilhar realmente o atendimento com o Hospital Estadual. Como é que a senhora vê, como gestora do Hospital Estadual, como médica também, esse futuro, né? Essa futura construção do Centro Diagnóstico da Fundação Amaral Carvalho ao lado do Hospital Estadual? Eu acho assim, o Hospital Amaral Carvalho, ele é conhecido e muito conhecido pela sua qualidade na assistência oncológica. Ele é o nosso centro de referência em oncologia. Nós somos uma unidade de referência, mas ele é um centro de referência em oncologia. Ele tem essa expertise. Sim. Então, a gente só tem a ganhar com a proximidade com o Amaral para a gente poder trabalhar em conjunto. E eu enxergo dessa forma, Mantini, na área da saúde, pelo menos na saúde pública, vamos falar assim, não existe competição. Sim. É parceria. Ninguém quer roubar o paciente do outro, isso não existe. A gente quer trabalhar em conjunto para fazer mais e melhor. O que a gente tenta organizar é para 2 serviços não fazerem a mesma coisa e ficar um de fora. Sim. Então, eu preciso de fazer uma assistência a esse tipo de paciente. 2 estão fazendo, e para o outro ninguém faz. Então, a gente precisa se organizar melhor. A parte da rede de oncologia do estado, eu acho que é extremamente bem organizada, que é a rede Hebe Camargo. Então, você consegue realmente colocar o paciente nessa rede, ele ser direcionado para fazer o tratamento. E a gente precisa ajustar o quê? As demoras, as dificuldades. Então, eu acho que essa parceria com o Amaral vai ser extremamente importante para nós. Eu também preciso saber da opinião, da avaliação da senhora. Quando o governador Márcio França, até na sua campanha à reeleição, ele pregava na época e defendia na sua campanha eleitoral à reeleição uma divisão do DRS-6, que voltasse a nós aqui de Bauru ficar com cerca de 39, 40 municípios e ia se criar um novo DRS na região de Botucatu. Na avaliação da senhora sobre o aspecto de gestão e até da questão de número de habitantes, de assistência, como é que a senhora vê essa proposta? Vê com bons olhos, de repente, um futuro candidato a governador, voltar a discutir essa possibilidade de dividir a região, já que nós recebemos aqui 68 municípios? Vamos lá. A gente tem 2, que eu vou chamar de macro-regiões na minha cabeça, tá? Vamos lá, que seriam 3 regiões de saúde, que é Jaú, Bauru e Lins. Mas não essas cidades, mas essa região toda. Tem 38 municípios aqui que diretamente são atendidos no estadual, tá? E tem mais 30 municípios que estão nas regiões de saúde de Avaré e Botucatu. Eu entendo que a realidade dessas 2 macro-regiões são distintas. E é um desafio que eu entendo para a gestora que está agora na diretoria
regional de saúde realmente dá conta de várias realidades e tentar alinhar todo mundo. Então, dividir vai ajudar a ter outra pessoa? Sim. Mas o que eu acho que precisa realmente é olhar com muito carinho e investir para que essas regionais tenham mais autonomia, tenham pessoas que possam ajudar a fazer melhor um planejamento, um diagnóstico, porque quando a gente fala de gestão, a gente não pode esquecer a gente tem que ver os resultados. Os resultados vêm através de indicadores. Para você ter os indicadores, você tem que ter um planejamento para saber o que você vai buscar lá no final de resultado. Sim. Então, você ter essa divisão, pensando no melhor planejamento, eu acho que seria muito bom. Alguém pergunta o que é melhor para o paciente nessas reuniões que a senhora participa? Sim, então vamos lá. Ali junto aos gestores municipais, eles já trazem bastante as demandas da população, tá? Então, eu acho que isso é muito interessante, embora eu acho que ainda a participação social, que seria o que está previsto no SUS, na Lei 8.080, está falando da participação social, ela ainda é muito frustra no meu ponto de vista. Então, existem pessoas que participam, por exemplo, do Conselho Gestor das Unidades de Saúde, tem pessoas que participam do Conselho Municipal de Saúde, mas não é tão difundido. Sim. E eles, não necessariamente esses representantes estão conseguindo trazer toda a demanda da população. Por isso a gente tem as conferências municipais, que eu sempre falo, participe, vai lá falar o que você pensa, porque às vezes você vai trazer uma realidade que ninguém está falando sobre isso. E aí eu vou trazer assim para o mundo do hospital o que a gente tenta fazer, tá? Sim. Ali dentro do hospital a gente instituiu a gestão participativa. O que é isso? Eu tenho os funcionários, enquanto funcionários, mas também usuários de saúde e com seus parentes também usuários do sistema de saúde, que eles trazem para nós os problemas que eles enxergam, tanto de assistência administrativa, o que eles têm ali dentro do hospital. É um grupo de mais ou menos 150 pessoas dentro do hospital. Eu tenho 1.800 funcionários, mais ou menos, 150 eles são convidados, não é convocação. E eles são convidados a discutir esses problemas e trazer para nós não só o problema, mas sugestões também para a resolução desses problemas. Então, ainda sinto falta de ter uma participação social dentro dessa gestão participativa. A gente vem tentando trazer, a gente faz assim, por enquanto, a gente tem ouvidoria, tem o canal de denúncias, a gente tem ali o que você pode escrever essa manifestação com as caixinhas em todos os lugares do hospital. Você vai ver que tem uma caixinha que fala, anote aqui seu elogio, sugestão ou crítica. Então a gente tem vários canais para que comunique, para tentar trazer para nós a visão da população. E eu fiz questão, desde que eu comecei a atuar ali no hospital, até hoje eu atendo lá dentro do hospital. E eu lembro muito do Dr. Pedro falando, né, Dr. Pedro Tobias, que me ensinou muito em relação a isso, de como é importante a gente estar junto da população para entender essas demandas. Então eu estou junto deles ali no atendimento no ambulatório, porque ali nem todos, a grande maioria não faz ideia que eu trabalho na administração do hospital. Então eles trazem as demandas e eu vivo os problemas junto com eles ali para tentar achar essas soluções. Então, se a gente não tiver participação social, realmente a gente não pode só cobrar o poder público, nós fazemos parte disso. Sim. A gente está direcionando o nosso dinheiro para alguém gerir, mas nem por isso a gente deixa de ter responsabilidade. Tá. Bom, estamos chegando ao final do nosso programa. Eu gostaria aqui que a senhora finalizasse e desse a opinião da senhora como mulher, como mãe, como médica, como paciente e também, obviamente, como gestora do Hospital Estadual Bauru. Fala para a gente da importância da humanização na saúde. Para mim, falar de saúde sem humanização é quase um pecado, né? E vamos entender a humanização. Vou tentar falar rapidinho para a gente fechar. Que muitas vezes a gente acha que humanização é só você tratar com educação, com carinho, e não é só isso. Humanizar é você ter participação dos usuários, humanizar é você ter participação dos funcionários na gestão, isso é humanização. Não é só o ambiente que está adequado, é uma conversa entre os pontos de assistência do SUS, que a gente fala da integralidade. Eu preciso estar alinhado com a atenção básica, junto com o hospital, porque esse paciente, na hora que ele tiver alta, ele vai voltar para a unidade básica. E se lá eles não entenderem todo o tratamento que eu fiz no hospital, vai ser perdido. E
e esse paciente vai ser reinternado com o mesmo problema. Então é um custo desnecessário, financeiramente falando, e custo de qualidade de vida, de piora de qualidade de vida para o paciente. Então, para todo mundo é um negócio muito ruim. Então, a humanização proporciona isso para nós. A gente tem uma política nacional de humanização, que quem gosta de ler, vale a pena buscar lá no Ministério, você dá uma olhada do que a gente está falando de humanização. Então, não é só atender de bom grado e com um sorriso no rosto, mas é realmente fazer valer o direito de cada um dessa participação na saúde. Tá aí, para você telespectador, né, ouvimos e vimos aí as declarações, as opiniões, avaliações, né, da doutora Débora Maciel Cavalcante Rosa, diretora executiva do Hospital Estadual Bauru, Dr. Arnaldo Prado Curvelo, né? Conhecemos um pouco mais, não só da vida pessoal dessa capixaba, que realmente ama Bauru, como ela mesma disse durante a entrevista. Muito obrigado, doutora, por ter participado desse programa com a gente. E em breve, né, na próxima semana, teremos um novo convidado do Viva o Voto. A todos, um excelente dia.